Vamos começar então pela história, né? Obrigada ao professor Hilton, Elton, por estarem aqui conversando com a gente. Eu queria começar falando do projeto, né? Porque vocês são professores da UFPA e como é que começou esse projeto, essa pesquisa sobre essa história dos pracinhas? Bom, esse trabalho ele começou com uma dissertação de mestrado. Sua? Sim. Eu sou professor de Educação Física do campo de Castanhal, né? Sou lotado no campo de Castanhal e no ano de 2009 os pracinhos ex-combatentes eles colocaram uma nota no jornal com o título dizendo que eles não iam mais participar do desfile militar de 2010, alegando falta de condições físicas. E a fotografia que apareceu no jornal, a imagem deles não era de pessoas debilitadas. Então, o professor Hilton, que ele é médico, é antropólogo, biólogo, né? E nós detectamos essa imagem e nós resolvemos fazer um estudo sobre a capacidade física deles, a condição de vida deles, né? Então, nós selecionamos alguns indicadores da capacidade funcional, utilizado na gerontologia, né? E também na área da saúde. E fomos em busca deles, fazer um levantamento onde eles estavam, quantos eles ainda existiam aqui em Belém, né? Porque a Associação dos Ex-Combatentes, que fica aqui em São Brás, ela iniciou com 50 em 1946, chegou a ter 350 e agora, mais recentemente, acho que se a gente contar aí com 20 ou 10 é muito. Mas vocês foram atrás deles para ouvir já a história deles, é isso? Não, ou o que foi? Ou porque a questão mesmo foi uma questão mais biológica? Na verdade, assim... Para eu entender melhor, porque quando você disse que viu as fotos, eles estavam debilitados e tal, eu não entendi bem. Bom, nós dois somos, digamos assim, apaixonados pela questão da Segunda Guerra Mundial, né? Pelo impacto que isso teve na história mundial e também aqui no Brasil. E a partir, então, dessa, digamos assim, dessa provocação deles, nós fomos buscar quais eram as razões que os teriam levado a não querer participar no desfile de 2010. Então, juntamos a necessidade do Elton de fazer a sua dissertação, de fazer uma análise sobre a situação física, a situação de saúde deles, né, a dissertação que ele defendeu já, e com a nossa vontade de conhecer um pouco mais sobre essa história, e aí, particularmente no caso da Amazônia, porque não havia, como ainda nós, e a gente acredita que esse é um dos primeiros volumes especificamente sobre isso, né, não há nenhum registro histórico, nem oral e nem documental ainda do ponto de vista de produção audiovisual sobre isso. Nós fizemos um levantamento bastante extensivo junto com os nossos coautores, que são os nossos bolsistas de iniciação científica lá da Escola de Aplicação da UFPA, eram naquela época, hoje alguns são universitários, e levantamos todas as informações disponíveis. Eu estive em São Paulo, no Rio de Janeiro, buscando outras informações, e o que a gente observou é que, de fato, tem pouquíssimo material, alguns artigos publicados sobre isso em revistas específicas, mas assim uma coletânea da voz deles mesmo expressando o que aconteceu não tinha sido publicado ainda. Quer dizer que vocês miraram no que viram e acertaram no que não viram, é mais ou menos isso. Vocês foram atrás da questão da fisiologia deles. Sim. E depois foram atrás da história, da memória dessa época. Exatamente. A história ela decorre um pouco disso, né? O nosso objetivo inicial era efetivamente fazer uma análise da situação física e de saúde deles. Mas diante das conversas deles e da angústia deles falarem um pouco sobre a sua vida e sobre a sua história, na verdade, adiantando um pouco das coisas, a principal razão pela qual eles não queriam desfilar é porque eles se sentiam desvalorizados pela sociedade, desconhecidos. Então, aí a gente achou que não podia deixar isso passar simplesmente com o nosso trabalho, que era necessário dar uma resposta para eles no sentido do que eles queriam, que era um reconhecimento da sociedade sobre a sua atuação. O esforço que eles empreenderam para ir para lá, sem treinamento, aquela coisa que a gente sabe um pouco, né? Foram para lá, foram jogados no fogo, né? Na verdade, sem saber muito bem o que iam fazer e nem o que estavam esperando, né? Pois é, e a maior parte dos contingentes da região do Brasil foram do Sul e do Sudeste, ninguém sabia sequer que se tinha mandado soldados da Amazônia para lá. Quando a gente fala sobre o esforço de guerra da Amazônia, geralmente se lembra do soldado da borracha, que é o que mais se conhece. O pessoal que veio do Nordeste para trabalhar na extração da borracha. Então, essa história ela estava efetivamente ficando esquecida. E eles estavam caindo no esquecimento e se ressentiam muito disso. Você disse que hoje são o quê? 20 que se reúnem lá no... Hoje tem menos de 20.
hoje. Tem muito e menos aí a gente. idade deles deve chegar ao que? A média de idade deles é 90 anos de idade. O mais idoso que eu encontrei tem 107 anos de idade. Nossa, deixa o 107? Deixa o telespectador também fazer uma perguntinha para vocês, né, Lara? Bom, aproveitando que vocês estão falando que eles se sentiram desvalorizados, o Marcos Lemos do Jurunas, ele pergunta se os pracinhas paraenses tiveram algum tipo de ajuda, benefício do governo após voltarem, né, desse período na Segunda Guerra. Bom, quando eles voltaram, eles tiveram uma outra luta, que foi a luta pelo reconhecimento do trabalho que eles tinham feito lá durante aquele período. Hoje, os que ainda resistem, digamos assim, eles todos recebem algum tipo de apoio, de benefício do governo, muitos foram aposentados, mas eles dizem que isso é uma coisa que surgiu nos últimos 30, 40 anos, que antes disso, a maioria dos que retornaram acabaram morrendo sem nenhum apoio mesmo do governo. Nós temos algumas fotos no ponto para mostrar, que aí são fotos que eu creio que estejam no livro, que faz parte da pesquisa de vocês, e aí a gente pode ir comentando. Bom, essa aí é uma imagem de Belém, né, na década de 40, que mostra um pouco de como era a nossa realidade naquela época, os nossos portos. Esse é um dos navios de transporte que levou os combatentes do Brasil, do Rio de Janeiro, para a Itália. Essa é a rendição da 148 Divisão Alemã. O Brasil, né, os pracinhas capturaram uma divisão inteira do exército alemão, junto com vários elementos do exército italiano. Foram cerca de 14 mil soldados que se renderam. Esse é o Fretter Pico, que é o comandante da divisão alemã, mostrando aí a rendição, né, aos brasileiros. Foi um dos feitos mais importantes, porque removeu muitos soldados aí da frente de batalha, né? Essa é uma cena de Belém também. O presidente Vargas, 14 de agosto, né? Digamos, 14 de agosto. Aí são alguns dos equipamentos de combate que os pracinhas utilizavam, né? Carros de combate. Aí são os italianos, como eles eram vistos pelos brasileiros. Os italianos viram os brasileiros como libertadores, né? Diferente de outros exércitos. O próprio exército americano, em algum momento, era tido como exército de ocupação. E os brasileiros eram vistos como libertadores, até pela proximidade da língua, pela proximidade cultural. E essa é uma imagem interessante, é uma das pouquíssimas imagens que existe sobre o campo de concentração que existia em Tomé Açu. Essa é uma outra novidade também do livro. Há apenas 2 ou 3 relatos na literatura sobre a existência desse campo de concentração, que fica onde hoje é a cidade de Tomé Açu. Para lá foram recolhidos os japoneses, os italianos, os alemães, que eram considerados ameaças aqui ao solo brasileiro. Aí um acampamento dos pracinhas na Segunda Guerra, já como eles eram montados. Esse é um rádio típico daquela época, que era usado, né, para saber o que estava se passando. As pessoas não tinham televisão, as pessoas avidamente buscavam as notícias do fronte para saber quem tinha sobrevivido. Milinha Borba. É Milinha, né? Milinha Borba, que era considerada a rainha da Marinha, a musa da Marinha na época, né? Alguns dos marinheiros daquela época utilizavam uma tatuagem no braço, de tanta reverência que eles tinham pela Milinha Borba, né? Esse é o barco de transporte que levava as pessoas para Tomé Açu. Naquela época só se podia chegar lá de barco. E essa é uma das razões pelas quais a região foi escolhida lá para ser o campo de concentração. Esse é o símbolo, né, da FEB, a cobra fumando. Fumando um cachimbo. No distintivo que foi usado por um dos ex-combatentes que nós entrevistamos. E essa é uma imagem interessante, porque é de um combatente brasileiro, não é paraense, mas é de um combatente brasileiro negro que recebeu uma medalha dos americanos. E os exércitos americanos eram segregados, os negros e os brancos não atuavam em conjunto. E era muito raro que os negros recebessem medalhas. E nosso exército era todo mundo misturado e eles ficavam muito surpresos com isso. Sem Bragança, no quartel do Exército lá em Bragança. Deixa eu perguntar uma coisa, quanto tempo durou esse campo de concentração em Tomé Açu? Ele foi de 43 até 45. Até o final. Até o final da guerra, né? Exatamente. O que eles relataram assim para vocês que impressionou mais nesses relatos desses ex-combatentes? Eu penso que tem muita coisa interessante, logicamente, mas algum relato impressionou mais? Alguma coisa que eles disseram que marcou mais vocês? Tem um que é meio chocante, que envolve a questão de prostituição.
Mas não dá para falar agora aqui às 2 da tarde numa TV pública? Dá sim. É muito chocante assim. É chocante, porque tem o senhor Nonato, que é presidente da associação, ele era uma pessoa que costumava ler muito, né? Costumava ler. Então, ele ficava no depósito de pessoal na Itália. E ele contou para mim que, certa vez, ele estava fazendo uma leitura no pé de uma oliveira e ele viu uma fila dentro de uma casa. Um bocado de homens numa fila. E lá naquele dia, ao final da tarde, uma italiana chegou ofegante perto dele e reconhecendo nele, assim como uma pessoa que não tivesse envolvida naquela situação lá, e fazendo reverência como sendo uma pessoa boa, né? E naquele dia aquela mulher tinha tido relações com mais de 60 homens, por questões de migalhas, né? Pela questão da fome. Então, houve muitas coisas que aconteceram na guerra. Isso eu considero uma coisa interessante porque está na memória desses homens agora com 90 anos de idade e eles têm que ter uma capacidade para poder lidar com toda essa memória. Sim. Não só da guerra, como da vida atual, deles poderem viver até na sociedade que estão hoje, com tanta transformação. Então, isso daí eu considero assim... Porque além da idade avançada, tem a participação numa guerra que é um negócio absolutamente traumático. Lidar com então, todas essas memórias... lidar com tudo isso. Lidar com todas essas memórias são coisas assim que a gente tem que ter não é um fácil, certo equilíbrio, né? Porque muitas das vezes alguns deles chegaram a conversar comigo e as lágrimas descendo, lembrando de algumas coisas que aconteceram. Inclusive com algumas pessoas, nós não pudemos nem entrevistá-los porque os seus familiares disseram, olha, não convém conversar com eles sobre essas coisas porque são assuntos muito emocionais para eles. E na idade que eles estão, não mexe muito, assim, relato de alguns veteranos de guerra, não necessariamente da Segunda Guerra Mundial, mas de outras guerras, que as pessoas ficam psicóticas, têm surtos, então, assim, enfim. Eles sempre nos Estados falam, Unidos, inclusive, alguns desses problemas agora com armas, um deles era veterano de guerra, né? E aí saiu matando um monte de gente, então... Eles falam que muitos dos companheiros mesmo que voltaram para cá também depois tiveram dificuldade de readaptação à vida civil em função dos traumas que tinham vivido naquela época, né? E, assim, para mim o que chamou mais atenção foi essa necessidade que eles têm de resgatar essa história, de mostrar para as pessoas o valor, a importância que eles tiveram. Eu também tive um dos depoimentos que nós coletamos, de um deles que dizia assim, quando a gente vai abrir o desfile militar, eu já ouvi crianças e adolescentes perguntando quem são esses velhos que estão aí na frente, o que eles têm a ver com os militares que vêm atrás. E isso naturalmente demonstra um desconhecimento da nossa história. De respeito, então, faz parte desse projeto exatamente contribuir para que essa memória e essa história não seja perdida, porque é um momento importante do nosso estado e da nossa região. Me parece, não sei se eu estou falando uma besteira, mas a percepção que eu tenho é que eu acho que essa participação brasileira na Segunda Guerra, a nossa aqui também junto disso, é meio esquecida, né? Foi meio esquecida. De um modo geral, a participação do Brasil, a gente não tem muito relato disso. Não sei se é uma percepção minha, não se fala tanto disso, né? Acho que eles se sentem meio, assim, deixados de lado, né? Sim. Excluídos, assim, justamente essa questão, porque eles são pessoas que estão perdendo prestígio. E são pessoas que tiveram uma participação importantíssima na vida ali, política do país. pontualmente, naquele momento, houve um reconhecimento e tal, mas aí, ao longo do tempo, parece que a coisa foi e principalmente porque o povo italiano reconhece eles como pessoas que são tidos como salvadores. E quando chegaram no Brasil, eles simplesmente, a febre foi desmobilizada e depois eles foram esquecidos. Hoje em dia, eles sobrevivem de algumas associações de ex-combatentes no Brasil que ainda mantém alguns contatos entre, por exemplo, o Eixo Rio, São Paulo, né, o Sul e Sudeste, ainda tem uma boa memória deles. Eles viajam, muitas vezes vão para a Itália, mas assim, para o Norte, praticamente eu estou dizendo que a minha percepção é que no Brasil inteiro já não é tão assim, esse reconhecimento já não é tão forte, tão grande, e aqui, então, mais ainda, acabou diluído aí no tempo, né? Eu não sou historiador. Por isso que é importante esse... Eu não sou historiador, mas eu acho que nós temos uma história conturbada em relação aos militares em geral. Né? Eles foram lutar pela liberdade e pela democracia do mundo e voltaram para uma ditadura do governo Vargas. É isso que eu ia então, falar. Eles foram imediatamente desmobilizados no retorno. E depois nós passamos por governos que não necessariamente
voluntariamente reconheciam essa participação e então a nossa relação com os militares é sempre uma relação conturbada. E depois a gente teve a outra ditadura, né? Que aí também tem um outro foco que não é esse, né? Então, também, aí eu acho que há uma desmobilização e também o esvaziamento do assunto como deveria ter sido estudado. Mas você tem razão, tem pouca coisa ainda relativamente produzida registro, informação. Pergunta, são só paraenses ou tem de outras regiões daqui do norte? Esses que vocês conheceram, vocês entrevistaram, assim, onde vocês chegaram na pesquisa de vocês? Foi só a paraense ou tem outros? A maioria dos entrevistados são paraenses. E as outras pessoas que participam, tanto do livro quanto do documentário, são pessoas que ou serviram aqui durante o período da guerra ou já estão morando aqui há muito tempo, desde esse período ou logo em seguida, e que também viveram esse período durante ou pós a guerra. Sim. E aí tem também a história interessante, a propósito do campo de concentração, que é a história do seu Hajime Yamada, que ele veio para o Brasil da cidade, ele nasceu em Hiroshima e veio para o Brasil quando era pequeno e depois foi internado aqui no campo de concentração lá em Tomé Açu, e o vídeo e também o livro falam um pouco da história dele, que é também uma história muito pouco conhecida, né? Que é essa história do campo de concentração aqui na região. Deixa eu mostrar o livro, para a gente ter uma pergunta mais do telespectador e vai encerrar. Esse é o livro e esse é o vídeo, né? Que é um documentário, é isso? E vocês lançam amanhã, vão lançar amanhã na Fox, ali na Doutor Moraes, às 6 da tarde. Exatamente. Né? Convidamos todos os ouvintes, nossos telespectadores aí a participar do lançamento. E nós sorteamos aqui também hoje o livro e o DVD, que eu agradeço muito vocês terem trazido, viu? É um projeto, né? Na verdade, vocês estão da UFPA, que é importante, com certeza, por todas essas razões que nós dissemos aqui. O livro e o projeto como um todo, o apoio é da UFPA, tem mais algum apoio, alguma outra parceria que vocês queiram destacar, ou basicamente é isso? Querem agradecer ou não? Eu particularmente quero agradecer a colaboração de todos os pracinhos ex-combatentes. Primeiramente a eles, porque são memórias que ainda estão vivas aí, que podem, alguns deles ainda estão disponíveis a poder falar um pouco mais. E eles se alimentam desse prestígio. Claro. Eu tenho expectativa que ele chegue a uma vida centenária. No Pará já existem aproximadamente, segundo o IBGE 2010, existem 900 pessoas com 100 anos de idade. A gente só não sabe como é que estão vivendo, a qualidade de vida dessas pessoas. E esses pracinhas, eles têm uma qualidade de vida que, comparado com outros países desenvolvidos, uma qualidade de vida semelhante, uma qualidade de vida muito boa, porque eles souberam aproveitar as oportunidades que apareceram na vida deles, né? E esse prestígio que eles podem ter de ter um documentário desse, que os familiares podem ver a história deles sendo contada, se perpetualizando, né? Então, isso daí é uma coisa que eu agradeço a participação deles para a gente ter essa memória, né? Mas eles têm uma qualidade de vida, só rapidinho para eu entender também, porque quando, quando eles dizem que eles não queriam desfilar e tal, é porque se sentiu desprestigiado. Fundamentalmente. Mas qualidade de vida no sentido de estarem bem, com saúde, vivendo uma vida boa, pela longevidade deles, a gente entende que seja assim, mas é isso mesmo. Em linhas gerais é isso. Os que conseguiram sobreviver têm uma capacidade, né, de relacionamento com o ambiente, com a família. Tal, né? E fisicamente ativos também. Fisicamente bem, né? Fisicamente ativos. Eles vão estar amanhã no lançamento? Sim, com certeza deve ter pelo menos alguns deles irão, né, amanhã. Nós fazemos questão de sempre estar com eles, porque no final esse trabalho, assim, é para eles. Esse trabalho é para resgatar essa ideia e essa memória deles. Para a gente encerrar mesmo, de verdade, uma última pergunta ao espectador. Isso, Fabrício Amador, ele pergunta como vocês acham que ficaram os jogos durante a Segunda Guerra? Não sei se tem muito a ver com o trabalho de vocês, mas essa pergunta do Fabrício Amador. Jogos Olímpicos durante a Segunda Guerra. Mas não sei se foi esse o foco do trabalho de vocês. Também vocês não são historiadores. Não, nós não somos historiadores. A nossa perspectiva é mais antropológica, né? Uma anedota que tem no livro aí é que durante esse período, né, um dos vencedores do Campeonato Paraense foi o Paysandu. Né? Então, enfim, esses acidentes acontecem, né? Mas eu queria, só para finalizar, agradecer, né, a Sol Informática e a Fox, que nos têm apoiado nessa iniciativa, e a editora Pacatatu, do Armando Alves, que sem ele não seria possível fazer essa produção do livro. E eles são nossos parceiros e têm sido parceiros dos projetos da UFPA em geral. Então, a gente não pode deixar de agradecer eles também. Tá, agradeço a vocês dois, viu, por terem vindo. Parabéns pelo trabalho.